Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube e aproveite ao máximo toda a parte de aprendizado, como também todo o conteúdo de análise, inclusive radar do mercado ao vivo aí das 8h45 até as 16 horas, comigo, com o Kaique Stein, com o Lucas Moraes, e também você pode aqui deixando o sino das notificações ativado, sempre ser lembrado de novo conteúdo aqui dentro do canal. Radar da semana, essa análise de fechamento do pregão, aproveite ao máximo. E por falar nessa análise de fechamento, vou aqui comentar quais ativos: Ibovespa, depois disso mini índice, mini dólar e na sequência todas essas ações aqui, mais um BDR. 15 ações, mais falando aqui do BDR do Banco Inter, né? Então vamos aqui começar essa análise, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar aqui seu like, seu joinha. Agradeço demais por prestigiar o conteúdo. Se você, daquela lista que eu acabei de apresentar, você pode voltar um pouquinho o vídeo. Se não tiver o ativo que você deseja que seja comentado, escreve aqui embaixo nos comentários, deixe seu feedback. Então a gente já busca olhar para esses ativos. No próximo pregão a gente atender aí na próxima análise de fechamento do pregão. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa. Lembrando, se você pulou a introdução, deixa um like, deixa um joinha. Eu vou comentar 15 ações aqui nessa análise de fechamento do pregão, mais um BDR. Além disso, 15 ações não, vão ser 17 ações, né, comentadas. São 15 ações que serão comentadas e além dessas ações, no meio dessas ações vão ter aí 5 recomendações que fizemos no pregão de hoje: encerramento de uma posição, atualização das 2 posições que já tínhamos aberto. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que caiu 0,85% nesse pregão. Ainda segue dentro daquele viés de baixa, para gerar alguma sinalização um pouquinho, para um repique um pouquinho maior de alta. Teria que vir aqui para cima das máximas dos 2 últimos pregões, principalmente do 110 e 235. Não conseguiu fazer isso no pregão de hoje, continua ainda, inclusive perdeu a mínima no pregão anterior, segue apontando mais para baixo, ou seja, a tendência de baixa. Para mudar completamente esse contexto, precisa voltar para cima dos 112 a 113 mil pontos. Então, por enquanto, não vai tendo essa sinalização para o índice Bovespa, seguimos aí dentro de um viés de baixa. Nos futuros, gráfico de 60 minutos, chegou até superar a máxima lá do dia, volta aqui, sobe no gráfico 60, vem aqui, gera um baita pivô de baixa, mas aqui é a penúltima hora de pregão, ou praticamente a última hora de pregão cheia, né? Agora está nos últimos 25 minutos de pregão, gerando aqui a superação da máxima desse candle de alta. Se abrir subindo e passar a gerar sinalizações de alta acima, preferencialmente de um patamar de 109.900, ficamos mais para buscar a operação de compra. Por outro lado, abriu aqui caindo, vamos focar mais na ponta vendedora mesmo, a favor do viés de baixo, da tendência de baixo aqui do gráfico de 60 minutos. Fique antenado aí a partir de 8h45 amanhã comigo, depois Kaique Stein, depois Lucas Moraes. A gente falando não só buscando operações no mini índice, quanto no mini dólar, e também aqui olhando para o mini dólar para a gente ver qual o cenário que nós temos. Observe, e quando eu ia falar também, é também em relação a fazer a análise ao vivo ali durante o pregão, análise de ações. No dólar nós tivemos a formação de um fundo ascendente, bateu lá na média, fundo ascendente, correção, fundo ascendente, a tendência de alta de curto prazo para o dólar. Dólar muda esse contexto se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje. Depois desse fundo aqui voltar para baixo da mínima de hoje, perdendo as médias, aí aumenta a probabilidade do dólar entrar um movimento de queda para fechar o gap aqui de alta. Está localizado aqui na casa dos 5.220. Mas, olhando para o G60, dá para ver o quê? Uma baita recuperação, bateu na resistência, já furou aqui a resistência, se lateralizar aqui, gerar sinalização para cima, foco mais em compra, abriu subindo também, voltando a trabalhar, gerando sinalizações de alta, preferencialmente para cima dos 387, e melhor ainda, se for para cima dos 394, fica mais para se buscar operações na ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo aqui, perdendo essa mínima aqui, vindo para baixo dessa região aqui assim, ó, em média, foco mais em buscar a operação na ponta vendedora no dólar. Mas, no primeiro momento, dentro do que aconteceu no gráfico diário, abriu subindo,
fica mais interessante para a ponta compradora. Vamos aqui para as ações e lembre-se, amanhã, nesta quarta-feira, dia 23, às 8h45, estaremos já juntos aqui. PETR4, dia de hoje foi lá embaixo, perdeu o mínimo do candle anterior e já gera ali um processo de recuperação, terminando com algo semelhante a um martelo, um padrão de reversão dos candles, que traz uma chance de gerar um fundo no mesmo nível do fundo anterior. Quem arriscar uma compra aqui no papel, é uma compra ainda contra a tendência, o stop fica aqui embaixo, mas com muita resistência próxima aqui pela frente. Média móvel, ou seja, uma região ali na faixa dos 24,33 até um patamar ali de 24,75. Então a zona de resistência para a PETR4. Se ela conseguir superar os 24,75, ela gera um sinal de fundo duplo no gráfico diário e, consequentemente, geraria a expectativa um pouco mais de subida. Lembrando que hoje ela está aí ex-dividendos, então houve um ajuste das suas cotações. Né? Antigamente a gente falava de uma região ali de suporte na faixa dos 25 a 24,50. Agora, essa região aqui, olhando até para um gráfico mensal, ela foi reduzida aqui para a faixa dos 22 pila até os 21,50. Então, houve essa mudança aí em termos de suporte. Agora, para gerar um sinal realmente mais positivo, superando os 24,75. Enquanto não fizer isso ainda, seguimos com um papel dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Vale 3 gerou hoje a superação da máxima do pregão anterior, respeitando o gap de baixa, resistência. Falei até na análise hoje ao vivo, falando que me interessaria mais por isso aqui no papel, de ter algo mais para baixo, para avaliar ele nos próximos pregões a possibilidade de alguma compra nesse ativo, visto que está dentro da tendência de alta. Para quem abriu já uma compra de cara no papel aqui nessa superação de máxima, um ponto de stop abaixo da mínima do pregão anterior, R$ 78,27 o ponto de stop, para quem já abriu uma compra neste ativo. É lógico que se ela voltar para baixo aqui desse fundo, dessa mínima e da média móvel 3 períodos, chance maior de vir a fechar esse gap de alta aqui localizado no 75,47. Depois de Vale 3, YouTube 4, posição comprada que a gente fez aqui contra a tendência encerrada. Encerramos basicamente no 0 a 0 na perda da mínima do pregão anterior. Então a gente recomendou aqui no aplicativo DV Invest, que você pode acessar via app.dvinvest.com.br ou na loja da Apple, na loja do Google, na Play Store ou na Apple Store. Basta digitar lá DV Invest, vai aparecer o aplicativo, você baixa e instala. Então você tem acesso pelo seu navegador ou pelo seu celular. Então aqui essa operação foi encerrada, gerou um sinal de baixa, de topo descendente aqui, criando expectativa mais de queda. Essa operação aqui na YouTube 4, saímos aqui basicamente no 0 a 0, mais 0,11%, e em relação ao capital total 0 a 0, 0,02%. Então foi uma operação basicamente que saímos no 0 a 0 em cima de YouTube 4, uma compra contra a tendência. Temos posições em N aberta em NTCO3, que stop reposicionado já para cima ali dos 12,79, na faixa dos 12,80. Então seguimos aí posicionado na ponta vendedora. Caiu 2,06%. Vamos ver se ela dá sequência ao movimento dela de queda. Se perder a mínima de hoje, reforça a chance de continuar caindo. Seguimos na venda em cima dessa ação. Stop posicionado um pouquinho acima do nosso preço de entrada. Seria praticamente no 0 a 0, mas levemente negativo se ela fizer aí a superação da máxima, não só do pregão de hoje, 12,78, como do anterior, 12,79. Desculpa. Outro papel que a gente segue vendido, CPFE3, seguimos na ponta vendedora, gerou um candle de baixa, 0,85%, perdeu a mínima desse candle, reforça a chance de queda para esse ativo, ou seja, está brigando ali em cima das médias. Vamos ver se ela consegue. Essa foi a expectativa da venda que a gente fez, de ter realmente um movimento mais forte para baixo para vir a perder essa região. Então seguimos aí posicionado com os dados ali de entrada, de objetivo, está tudo dentro lá do aplicativo da Vinvest. Você vê todos os detalhes, percentual de alocação em cada posição, está tudo lá informado. Inclusive eu vou falar aqui agora de todas as nossas recomendações no pregão de hoje e todas as informações que estão relacionadas ao preço de entrada, stop da operação, objetivo da operação, qual o risco percentual dessa operação, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação. Todas essas informações estão lá dentro do aplicativo, dentro lá do nosso controle. Onde, Dalton? Lá, você entra lá em Trades, menu Trades, você vai ter lá as últimas recomendações, você vai em mais detalhes de cada uma das operações, você vai lá todas as informações possíveis de cada uma delas.
Seguindo aqui então para falar de SBSP3, que foi a recomendação de compra na abertura do pregão de hoje, ou seja, se recuasse para a faixa aqui em torno ali dos 58,64, a gente executaria uma entrada. Essa compra foi então executada, fechou em 58,86, seguimos comprado no papel. Essa ação, lembrando, qual o motivo da entrada? A ação ontem gerou a mudança da tendência de baixa do gráfico diário, a favor de um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal que está em tendência de alta, a favor de que está também em tendência de alta pelo gráfico mensal. Então, nossa expectativa seria de, vou buscar uma entrada aqui onde o stop fique mais protegido, abaixo de algum suporte. Então, teria que voltar um pouco para fazer essa entrada, para o stop não ficar tão grande. Foi o que a gente fez, então, compra executada nessa ação. Todos os detalhes lá dentro do app. Venda em VBBR3, recomendação de venda no pregão de hoje, ou seja, basicamente aqui a pendência mínima aqui, venda executada, stop aqui para cima, vamos ver se ela consegue dar sequência aqui ao movimento para baixo. Então, venda a favor da tendência de baixo. Quando ela vem aqui, perde tudo, todos os fundos anteriores, ela basicamente retoma essa tendência de baixa. E foca mais em gerar ainda mais essa força da tendência de baixa se ela vier perder a mínima desse fundão aqui. ELET3, ação que nós vendemos agora no fechamento do pregão, ou seja, veio forte para baixo, na expectativa de que isso aqui é uma zona de resistência importante para o ativo, topos ali anteriores, junto com fundo, junto com médias, e que ela tenha algo aqui para baixo. Para quem não quer já ser agressivo dessa forma, quer aguardar algo aqui extra para o papel, perda da mínima do pregão de hoje, R$ 45,00, reforça a chance de fazer essa venda de topo descendente. Ela inclusive é ali abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos do gráfico semanal. JBSS3, recomendação também de venda na expectativa de continuidade da queda. Olha só esse topaço no gráfico semanal. Vamos ver se ela dá sequência aqui ao movimento de baixo do papel, trabalhando aí com stop protegido por algumas resistências que está informado lá dentro do aplicativo DV Invest. Então também é outro ativo que veio a perder todos os fundos anteriores, assim como o ELET3. Então a expectativa é que essa ação possa vir a dar sequência ao seu movimento de baixo. Para quem quer vender só no rompimento, é uma alternativa. A outra forma, se o mercado ganhar força aqui para cima e gerar uma perda de mínima ascendente, também seria outra forma de vender. Hoje ela já perdeu até a mínima do candle ali anterior. Gerou um sinal de alta em cima desse Harami, que é um padrão de reversão que aponta para cima, mas logo na sequência já perdeu a mínima, então mantém um viés aí um pouco mais de baixo, JBSS3. E tudo isso depois que ela veio testar essa região aqui, Tá? Então ela veio, superou a máxima aqui desse candle, testou essa região antiga de suporte como resistência, bateu aqui e veio para ter um fechamento em queda de 0,85%. CCRO3, temos aqui também uma venda recomendada. Olha só o tamanho desse movimento de queda que perde 2 fundos anteriores. Qual a nossa expectativa? Que essa ação venha para perder essa região aqui depois dessa lateralização. Então, como hoje veio perder essa mínima aqui, recomendamos a venda, tentando pegar o movimento para baixo nessa ação. Então, o mercado um pouco mais alinhado para baixo, a gente trabalhando aí na posição na ponta vendedora. Falando aqui agora, falei de ELET, JBSS3, CCRO3, então agora falando de algumas ações aqui. BBDC4 segue dentro de um topo descendente, até agora não fluiu muito para baixo, gera uma correção um pouquinho maior, uma expectativa um pouco maior de subida, se superar a máxima do pregão de hoje, 15,70, trazendo a expectativa que possa vir a gerar até uma tendênciazinha de baixa de alta, pelo gráfico diário, e superando a máxima da semana passada também traz uma chance de ter algum movimento de recuperação pelo gráfico semanal, onde vai ter resistência importante por volta dos R$ 16,40, que está basicamente coincidindo com a média móvel exponencial, de 13 períodos do gráfico diário. Perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de queda desse papel, de continuar o seu movimento para baixo. Depois de BBDC4, Azul 4, lembrando que BBDC4 está em tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim, está alinhada para baixo. Azul 4, ação que também vem num alinhamento muito forte para baixo, mensal, tendência de baixa, gerando topo nesse mês, semanal, perdeu forte aqui essa região de suporte desses pontos aqui, e ainda fechou forte para baixo, candle de definição, expectativa desse candle ser de baixa e podendo buscar zona de suporte de 11,60 a R$ 11,06, desculpa. A R$ 11,06. E no pregão de hoje, ela fechou
em queda de 4,87%. Ameaçou subir, está aqui travada, enrolada, supera a máxima. Ó, perde mínima e depois supera a máxima, perde mínima, supera a máxima, está enrolada, mas dentro de um grande cano de baixo, ou seja, dominada pelos vendedores, maior probabilidade ainda de poder ter algo para baixo em azul 4. Quem está comprado de alguma forma tem a opção de colocar stop aí para baixo da mínima desse fundo em R$ 12,09. Muda esse contexto mais negativo ao retornar para cima não só dessa máxima, mas também dessa região de fundos anteriores, ou seja, de uma região que vai de R$ 14,00 basicamente até uns R$ 14,30, zona importante de resistência para azul 4. Mas se superar já os 14,02, já traz um viés um pouco mais positivo de curto prazo para o papel. CIRI 3, ação que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, um movimento muito forte para baixo, fazendo um processo de correção. Se essa correção for um pouquinho maior, anima mais fazer uma venda de swing trade nessa ação. Ou se perder essa mínima aqui, vai aumentar a chance de queda do papel. Quem está comprado no swing trade tem a opção de saída se perder a mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão. Então, se ela gerar algo mais para cima, me interessa um pouco mais ainda para buscar essa venda de swing trade nessa ação. Taesa, TAE11, né, que é Taesa, perdeu a mínima aí do pregão anterior. Olha só onde ela veio e perdeu os fundos anteriores, igual aconteceu lá no JBS, igual aconteceu também ali na Elet 3, perdeu os fundos anteriores, fica com expectativa de vir aqui para baixo dessa região, testa isso aqui como resistência e gera um sinal de baixo. Então, um caminho mais provável para Taesa é ter algo mais para baixo. Olha o gráfico semanal, estava todo enrolado aqui, lateralizado, tentou subir, opa, e gerou pressão vendedora, perdeu tudo isso, fechou para baixo, agora testa como resistência, então apontando para poder ter algo mais para baixo do suporte válido até o fechamento dessa semana, na faixa aí dos R$ 36,84, está em cima dele basicamente, e a parte inferior do suporte está lá nos R$ 35,98. Lembrando, ativo dentro da tendência de baixa pelo gráfico diário e dentro da tendência de baixa pelo gráfico semanal. Ou seja, trazendo um risco muito maior para quem está comprado, para quem quer abrir compra e favorecendo um pouco mais operações na ponta vendedora. Uzi Minas, que é outro papel bem enrolado, né? Olha só o gráfico diário do Uzi Minas, olha que beleza, né? Como diz o Milton Leite, que beleza. Vai lá, gera sinal de alta, supera a máxima anterior, pancada para baixo, agora gera o sinal de alta, fecha acima da média. Opa, vou entrar comprando papel? Enfim, não animo muito não, eu estou realmente mais animado para buscar comprar Uzi Minas na hora que ela estiver acima dessa região de 8,05 aqui, gerando sinal de alta, acima desse patamar. Abaixo disso, a gente olhar no gráfico semanal, tem um sinal de topo na média, então já é um sinal realmente negativo. Então, enquanto não reverter esse sinal, eu prefiro ficar de fora de qualquer compra em cima desse papel. E quem está comprado, deixa o stopzinho aqui abaixo da mínima do pregão de ontem, lá em R$ 7,24. CIRI 3 eu já falei, Taesa, CIRI 3 falei? Falei de CIRI 3, Uzi Minas, agora INBR 32. Banco Inter, INBR 32. Banco Inter, olha só, o gráfico mensal subiu, rompeu máxima histórica, caiu, perdeu um mínimo histórico, pelo menos aqui, do BDR. Perdeu essa região. Candles descendentes. Cenário baixista. Enquanto, por exemplo, não voltar para cima da máxima desse último mês, desse mês de novembro, que está lá em 15,74, seguimos dentro do cenário baixista. Gráfico semanal, que está aqui do lado, vou deixar até o gráfico diário aqui. Gráfico semanal aqui do lado, ó, tentou gerar um fundinho aqui, acima ali do fundo anterior, não foi validado, fez o contrário, reverteu e perdeu a mínima histórica. Seguimos dentro do viés mais negativo. Enquanto não gerar algo mais forte para cima, superar a máxima, quebrar a sequência de máximas descendentes, seguimos com um viés mais negativo para esse papel e com a zona de resistência muito importante por volta dos R$ 13,33, R$ 13,35. Então, zona de resistência importante. E com base nisso, diário dá para ver também que está dentro de uma tendência de baixa. E está subindo bem fraquinho. E aí, subindo bem fraquinho, se gerar topo descendente ali para baixo da média, como aqui patinou, ó, e caiu, mesma coisa aqui, bateu aqui, gerou sinal de baixo, foco em venda de swing trade em cima desse BDR, tá? Em NBR 32. Então não vejo um cenário favorável para compra, nem pensando num prazo mais longo ainda, não vejo um indício de
força por pares compradores nesse momento, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal, nem no gráfico mensal. Então, ativo aí com risco maior para os compradores, para quem está comprado ou para quem está interessado em comprar. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa nossa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço, bom descanso e um ótimo pregão nesta quarta-feira. Estaremos juntos a partir das 8h45. Lembre-se aí do seu like, seu joinha por aqui. Até mais.